Boa noite. Vamos então à, à aula do dia 3/7, né, de 2020, falar sobre o volume do cilindro, tá? Lembrando a vocês que essa é a nossa última aula, essa é uma aula só de apresentação, uma aula, né, que não tem exercício, a gente vai apresentar o conteúdo, e amanhã, que é sábado, dia 4, a gente vai passar uma lista de exercícios para amanhã, e assim a gente encerra a nossa disciplina, tá? Então temos a última atividade para ser feita, ok? Na verdade, são as duas últimas atividades, que é essa aula remota de hoje, dia 3, e amanhã, uma lista de exercícios para amanhã, né, sobre essa aula aqui, correto? Então, vocês vão aprender como é que você encontra o volume do cilindro nessa aula, ok? Para que vocês possam resolver as atividades que serão postas amanhã para vocês, tá? Então, vamos lá. Aula remota do dia 3/7 de 2020, volume do cilindro. O volume do cilindro está relacionado com a capacidade dessa figura geométrica. Porque eu só quero que vocês lembrem que o cilindro ele é circular, né? E é um sólido geométrico, alongado e arredondado. Por isso que a gente chama de cilindro circular, ok? O que é interessante também no cilindro, vocês podem observar na figura, que ele possui o mesmo diâmetro ao longo de todo aqui, o mesmo diâmetro é o quê? Essa distância que sai de um lado e vai até o outro, né? Olha aqui o diâmetro, ele sai daqui, correto? E atravessa todo o cilindro. Deixa eu só colocar bem isso. Ó, aqui, ó. Ele atravessa todo o cilindro. Esse é o diâmetro, correto? Agora, o que acontece? E ele tem duas bases, né? Tem aqui o mesmo diâmetro aqui nessa, passando pelo centro aqui, ó. Passando pelo centro da figura, nós temos um outro diâmetro também, ó. É o mesmo de cima, tá? Então são duas áreas na verdade. A metade desse diâmetro que eu vou colocar de vermelho aqui, a metade dele, nada mais, nada é, ele é o raio, tá? Então nós temos aqui de vermelho o raio desse diâmetro, o raio, tá? Que é a metade do diâmetro, é o raio, representado pela letra R, ok? Bom, o raio do cilindro é a distância entre o centro da figura e a sua extremidade, como vocês estão vendo aqui, ó, que é o centro da figura, né, até a extremidade, ok? Bom, sendo assim, o diâmetro equivale 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai equivaler 2 vezes o raio. Tá ok? Tá aqui a fórmula dele aqui, ó. Não se esqueça disso. Tá? Então, vamos passar mais para frente um pouco. Vamos observar agora, mais uma vez, né? Que nesse caso aqui, até o próprio, aqui está o nosso cilindro, mais uma vez, né? E o que é interessante é que ele é um corpo redondo. E é muito fácil de ver na natureza. Você pode ver, por exemplo, uma pilha é um cilindro, tá? Uma pilha é um cilindro, um copo, né? Tem vários copos em forma de cilindro, as latas de refrigerantes, os achocolatados, as ervilhas de bilho, tudo é cilindro, tá? Importante notar também que o prisma e o cilindro são sólidos geométricos. Por exemplo, o prisma triangular, se você pegar um prisma triangular, certo? Um prisma triangular, ele também é um cilindro. Não, ele também é um sólido geométrico, só que ele não é redondo, não é um corpo redondo. Mas a fórmula para calcular tanto o prisma como o cilindro também é a mesma. Tá certo? Ele tem duas bases, aqui no caso a base é triangular, a base aqui é triangular, ele está deitado aqui, mas a gente pode colocar ele em pezinho, né? Então aqui são bases, né? E aqui também tem duas bases, a base de cima e a base de baixo, ok? Então essas são características dos corpos, sendo que esse aqui é um corpo redondo, por isso que é cilindro redondo, e esse aqui não é um corpo redondo. Também tem um prisma quadrangular, né, e por aí afora. Muito bem, vamos dar sequência, ok? Continuando falando sobre o nosso cilindro, ele está aqui. Agora vamos ver como é que a gente encontra essa fórmula. Bom, a fórmula para calcular o volume do cilindro corresponde ao produto da área de sua base. Então é só pegar o volume
vai ser o quê? Eu multiplicar a área da minha base vezes quem? Vezes a altura. Tá certo? É só fazer essa multiplicação. E quem é a área da base? Nós já vimos na geometria plana que a área da base é πr ao quadrado. Não é isso? A área da base é π vezes r ao quadrado. Então, substituindo aqui no lugar de área da base, o volume vai ficar π vezes r ao quadrado, né? Vezes a altura. Aqui, ó. Essa é a fórmula do volume. Tá ok? Onde, primeiro, AB nós vamos chamar de área da base. Ok? Área da base. As nomenclaturas agora, tá? Π, V, vamos ver o V primeiro. V significa volume. Certo? Esse π aqui, na verdade, essa é uma letra grega, tá? Que a gente chama de π. Ok? Π. Que nesse caso ele vai ter um valor de 3,14, sempre. Tá? O que é o π? Se você pegar, por exemplo, aqui nós temos a base da circunferência do meu cilindro, né? A base da circunferência é um círculo. Se eu pegar, bem que está o centro, se eu pegar, partir um diâmetro aqui, né? Se eu pegar uma cordinha circular, esse meu cilindro aqui, tá? Depois eu pego essa corta, corto aqui, estico, depois eu pego o diâmetro aqui, estico novamente. Isso aqui eu vou chamar de x, isso aqui eu vou chamar de y. Se eu dividir x por y, a resposta sempre vai dar 3,14. Por isso que o raio é chamado de 3,14. Ok? É assim que os matemáticos encontraram 3,14. Tá. H, deixa eu puxar aqui. H na minha fórmula é, na verdade, a altura. Ok? Então tá aí. AB é a área da base, V é o volume, π é a letra grega que vale 3,14, H é a altura e o R é o raio, que é a distância do centro da minha circunferência até a extremidade da circunferência, do círculo, né? Ok, gente? Então tá aí. Essa aqui é a minha fórmula. E aqui nós temos todos a nomenclatura de cada fórmula, tá? O nome de cada letrinha dessa que está na nossa fórmula. Ok? Entendido isso? Vamos agora para a atividade. Exercício resolvido número 1, não é isso? Ele diz o seguinte: calcule o volume de um cilindro cuja altura mede 10 centímetros. Então, a minha altura mede 10 centímetros. Eu só não posso esquecer de falar para vocês, né, a respeito dessa informaçãozinha aqui, ó, ok? Que ela é muito importante. O volume do cilindro é calculado em... Aqui o 3 está na base, mas está do lado, mas na verdade ele está no expoente, ó. Centímetros cúbicos, metros cúbicos. A resposta sempre vai ser isso aqui, o volume, tá? Pode ser decímetros cúbicos também, decâmetros cúbicos também, hectômetros cúbicos, várias unidades de medida, né? Dependendo do tamanho do meu cilindro, ok? Bom, dando continuidade, eu já tenho a altura, que é 10 centímetros, e o comprimento da base mede, olha, a base, o comprimento do diâmetro da base, vou colocar aqui, ó, D, diâmetro da base é 6,2 centímetros, né? E vamos utilizar o π como 3,14. Essas são as informações. Na hora que eu jogo a minha fórmula, o volume é o quê? π vezes r ao quadrado vezes a altura. Essa é a minha fórmula. π vezes r ao quadrado vezes a altura, né? π vezes r ao quadrado é a área da base vezes a altura. Muito bem. Então, o meu volume vai ser π vezes o raio. Olha, se o diâmetro é
é 6,2, é só eu pegar 6,2 e dividir. O diâmetro não é 2 vezes o raio? O diâmetro é 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Logo, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, basta dividir, vai dar 3,1. Não é? Lembra-se da circunferência da base lá? Ó. Aqui é o diâmetro. O raio é essa parte aqui, ó. A metade dele. Então, é só dividir por 2. Se o diâmetro é 6, dividir por 2 dá 3,1. Ok? Então, eu já tenho aí o diâmetro, que é 3,1. Eu tenho o raio, que é 3,1. O diâmetro é 6,2. Agora é só jogar na fórmula. Bom, o raio é 3,1. Então, vai ser 3,1 ao quadrado vezes a altura. Ele me dá a altura, é 10, ó. É 10. O importante também, gente, é observar que essas unidades de medida todas estão iguais, ó. Centímetro, centímetro. Se aqui tivesse em centímetro e outra em metro, eu tinha que transformar o metro em centímetro, para poder ficar a mesma unidade, senão eu não posso jogar na fórmula. Só posso jogar na fórmula se tiverem na mesma unidade de comprimento. Ok? Então, vamos lá. O π também, 3,14 é em centímetros também, tá? Não se esqueça disso. Vamos colocar aqui centímetros. Ele não colocou esse não, mas está aqui. Centímetros. Então, o volume vai ser igual a π, depois eu substituo o π. 3,1 ao quadrado vai ser 3,1 vezes 3,1, ó. 3,1 vezes 3,1, que vai ser igual a 9,61. 9,61. Então, temos aqui vezes 9,61 vezes 10, né? Então, o volume é igual a π vezes. É fácil perceber que basta andar uma casa, né? 9,61 vezes 10, anda uma casa para cá, vai ficar 96,1. Agora, o volume vai ser, transformando o π, né, 3,14, né, para usar o 3,14, vezes 90, eu botei 99 aqui, falei uma coisa, botei outra, né? 96,1, só para ajeitar aqui, tá? Então, ó, 96,1. Então, o volume vai ser igual, buscando a minha calculadora aqui, vamos zerar esse aqui primeiro, não é isso? E basta eu multiplicar, ó, 3,14 vezes quem? 96,1. 96,1. E a nossa resposta vai ser 301,754. Vamos deixar o 7. Pode deixar o 7 ou pode aumentar por 6, tanto faz. Como aqui é 5, vamos aumentar por 6. Tá? Então vai dar 301 aproximadamente. Vou botar aqui o sinalzinho de aproximadamente, né? Que eu vou aproximar aqui dali. 301,6. Tá? Vamos deixar 6 assim, ou 7, tanto faz. Tá na mesma, tá? É aproximado, então tá aqui, ó. Agora a unidade de medida, centímetros cúbicos, não se esqueça. Se você quiser usar o 7, aproximar para o 7 aqui também não tem problema, que está de acordo com o livro a resposta. Ok, gente? Então tá aí a nossa primeira atividade. Bom, lá no nosso no Google Classroom, né, no Google Sala de Aula, hoje é uma atividade do dia 3, do 7, que vocês vão copiar isso aqui, vão aprender e vão postar lá para mim essa atividade aqui número 1, tá? Lembrando que é para postar na nossa aula lá, né, atividade o exercício número 1, ok? Então tá aqui agora, vamos para o exercício número 2, que também é para ser postado lá, porque nós temos uma aula de explicação, tá? De conteúdo, exposição de conteúdo, ok? Então, vamos agora para a nossa próxima atividade. Eu estou fazendo um vídeo, que aí vocês têm mais dinâmica, vocês vão olhar, rever, vão copiar a atividade para estudar e vão jogar lá para poder valer a aula presencial, tá bom, gente? Bom, um tambor cilíndrico tem uma base de 60 centímetros. Bora desenhar esse tambor aqui, gente? Vamos lá, ver se a gente consegue desenhar esse tambor aqui, ó. Tá aqui o tambor, tá meio torto, mas deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Tá aqui o tambor. Beleza? Bom,
ele tem um diâmetro de 60. Então, essa distância daqui para cá, ó, daqui para cá, é 60. O diâmetro é igual a 60 centímetros, tá? E a altura é 100, ó. Essa altura aqui, a altura H, é 100 centímetros. Tá aqui, ó, aqui é 100, ó, né? E aqui é 60, beleza. Bom, o π, ele já me diz que o π eu tenho que usar 3,14, né? Beleza. E aí ele quer que calcule a capacidade desse tambor, ou seja, ele quer o volume, que é a área da base vezes a altura. Sendo a área da base, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Então, o meu volume vai ser, eu vou jogar tudo aqui de uma vez, 3,14, né, vezes o raio. Lembre-se, se o diâmetro é 60, o raio é metade. Então, já vou até jogar aqui, é 30. 30 ao quadrado, vezes a altura, que é 100. Bom, resolve-se primeiro, numa expressão numérica, resolve-se primeiro quem? A potência, né? Aqui está fácil de perceber, não precisa nem da calculadora, né? 30 vezes 30 dá 900. É só 3 vezes 3, 9, e eu coloco os dois zeros. Vezes 10. Aqui atrás também está bem legal para resolver, ó. 3,14 vezes, é só aumentar mais um zero, né? Que vai ficar 9.000. Então, nós temos aí, não é vezes 10, é vezes 100, né? Na altura é 100, desculpa aí, esqueci um zero aqui. Pronto, já está corrigido. Tá aí, 90.000, ok? 90.000. Bom, isso aqui eu vou usar a calculadora, tá? Então, nós temos, fechando aqui, 90.000 vezes quem? 3,14. A nossa resposta do problema é 282.600. 282.600. Então, meu volume vai ser 282.600. É mil, tá? 282.600 centímetros cúbicos. Tá aqui a resposta, né? Ok? Então, vamos lá. Fácil de calcular, né? Só aplicar a fórmula e você desenvolve o problema. Aqui, o que vocês vão usar isso aí, né, no caso do curso de vocês? Por exemplo, você chega para calcular o cílio de uma determinada propriedade rural, ele é feito, ele é forma de cilindro. Então, se você quiser calcular, se o dono do sítio pedir para você calcular a capacidade desse silo, né? Então, você usa isso aí, usa essa forma para você calcular para o agricultor isso aí. Tá, gente? Tá bom, gente? É mais ou menos assim. Ou quando, no caso, você vai no resfriador de leite para calcular o volume de leite que você está calculando lá, para depois você transformar em litro e por aí afora. Então, isso é importante para vocês, no caso de otimizar para o curso de vocês. Recapitulando, então, eu só vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Isso aqui é a atividade de vocês, tá? Aqui nós temos a atividade de vocês. Eu vou postar lá essas duas aulas, ó, tá? A aula 10, ok? Que nós temos aqui, acho que talvez seja a aula 10 lá. Ok, nós vamos ter... não é essa aula aqui não. Deixa eu ver se eu estou no curso certo. Agropecuária, Nós vamos postar... deixa eu abrir aqui. Aqui nós vamos ter a atividade do exercício, tá? Que é do dia 4/7, ó. Isso aqui é uma atividade do dia 4/7. Essa atividade eu vou mostrar para vocês agora, que vai estar lá para vocês resolverem, ok? Representa a aula de amanhã, no sábado, tá bom? Então tá aqui a atividade, tem 3 questões para vocês desenvolverem, não se esqueça, tá? Vai estar lá, mas antes dela vai ter a atividade do dia 3. Então são 2 atividades, de hoje, dia 3, e de 4, ok? O que é a atividade do dia 3? Essas 2 questões resolvidas aqui, que vocês vão passar para mostrar que vocês assistiram ao vídeo, assistiram a aula, ok? E a atividade do dia 4 qual é? A atividade do dia 4 é a lista de exercício com 3 questões, que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, né? Essa é a atividade do dia 4, tá certo? Ah, professor, esse aqui é para a gente resolver. Essa aqui vocês resolvem e colocam lá, que é a atividade do dia 4.
A atividade de hoje, do dia 3, vai ser o nosso vídeo de hoje, que é essas duas questões. Essa daqui, A1 e A2, e nós encerramos nosso curso, né? Com a questão de volume, que está dentro do cronograma de vocês, tá bom? Então são duas atividades que vão postar. Vão postar os exercícios resolvidos dessa aula remota de hoje e vão postar a atividade, né? Que está aqui referente a cálculo de volume, que é que vocês vão fazer. Beleza? E aí encerramos o curso, vou dar nota de vocês até sexta-feira. Ok, gente? Valeu, um abraço para todos e logo logo estarei divulgando a nota de vocês lá no AVA e também lá no nosso diário, que vocês vão receber através daquele aplicativo do IFRO, tá? Onde você vê os dias que vocês têm aula. Ok, gente? Valeu, um abraço a todos e a gente se vê no próximo curso aí, tá? A gente se fala no WhatsApp.